História número 1. 1962, 63, no sul dos Estados Unidos. Você tem um movimento muito maior de cada manifestação que ele faz, que, como em muitos outros lugares que a gente tem visto na história, e particularmente desde 2011, parece que em todos os lugares simultaneamente, a combinação de duas coisas. Você tem um pequeno grupo de pessoas que há muitos anos vem se preparando para uma mudança maior que eles mesmos são incapazes de fazer. Quando a gente vê a imagem do Rosa Parks sentado naquelas assentos no ônibus onde ela não podia sentar, romantizado e redevolvido para a gente através da mídia e as estruturas de poder vigentes como um momento espontâneo de liberdade individual. Quando você recebe a história dessa forma, você está recebendo uma releitura intencional que procura invisibilizar o que foi o Instituto Highlander, que você provavelmente nunca ouviu falar, porque não tinha interesse saber que existia uma escola de pessoas que iria revolucionar o papel e a posição dentro da sociedade do afro-americano. E que isso existia durante muito tempo. E envolvia muitas pessoas. E muita preparação. E de que Rosa Parks fez uma decisão planejada, ensaiada, como parte de uma equipe que não estavam fisicamente presentes, mas sem o qual ela não teria agido. Nesse contexto, você tem algumas pessoas que estão dentro de uma área que até então nunca tinha conseguido manifestar sua influência política fora da sua área de atuação. Que são as pessoas que estavam investigando a psicologia, em vez de simplesmente seguindo a psicologia. Pessoas que entenderam que psicologia é uma área de pesquisa, de investigação, e que as limitações da dinâmica clínica eram algo que precisam ser superados. Você teve grupos de pessoas que saíram do ambiente clínico e foram para o processo de dessegregação das escolas e dos espaços sociais do final do início dos anos 60. E um deles era um homem chamado Marshall Rosenberg. E ele começou a caracterizar a utilização do conhecimento clínico que ele tinha, que vinha embutido com uma certa teoria sobre o que era um ser humano, a aplicação desse conhecimento dentro de um ambiente político. E ele vê a necessidade de configurar isso, de nomear isso e começar a estudar isso de uma forma que não se limitava à atuação política e que não se limitava à área de psicologia. E ele não sabe o que chama isso. O nome comunicação não violenta demora quase 20 anos para ser aplicado a esse processo de pesquisa. Porque ele não sabe como chamar. Ele não sabe como entender. O que ele entende, o que os colegas dele entenderam, é que isso era um lugar que precisava ser investigado. Com certeza tem um papel na construção de uma imagem sobre uma outra pessoa, tem um papel, nossa maneira de nós entender, dentro de qualquer estrutura opressiva politicamente. Então, a comunicação não violenta nasce lá. O que acontece quando Carl Rogers e Martin Luther King se encontram? O que acontece quando lugares em que estamos pesquisando nossa convivência política e social se encontram com aquilo que está sendo construído em termos de conhecimento do ser humano? Então, essa é uma história. Uma segunda história. Eu tenho 16 anos. Eu estou participando em manifestações desde 11 anos, porque eu fui abençoado com um fenômeno chamado Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, na Inglaterra, nos anos 80, conseguiu fazer o que a esquerda não tinha conseguido fazer desde antes da Segunda Guerra Mundial, que era juntar todo mundo. Agora para valer, porque
ela era a figura que simbolizava tudo, essa vez, que não era desejável. Nunca tinha acontecido antes. Pessoas que eram das indústrias tradicionais de lá, andando na rua, junto com as pessoas protestando a lei que proibiu a discussão da homossexualidade dentro das escolas na Inglaterra. Incrível, né? Porque eu não me acho muito velho. Mas quando eu era, não criança, não, mas jovem, tinha uma lei que proibia, que você reconhecia que existia relações homossexuais dentro das escolas de um país inteiro na Europa. Então, lá estávamos preparando para o dia 22 de outubro de 1985, que seria o ápice de décadas de trabalho, mais uma vez, pequenos grupos de pessoas lutando juntos e fazendo muito pouca diferença, se encontrando, que nem no movimento de direitos civis, nos Estados Unidos, com a massa do povo que não tinha a disciplina e a preparação de não violência, mas tinha os números e o entusiasmo e a disponibilidade de se arriscar para fazer a maior manifestação contra o apartheid que a gente tinha tido até então na Inglaterra. E era particularmente importante para a gente porque a Inglaterra, naquela época, ainda sustentava o governo da África do Sul a manter essa política de segregação racial. E eu, parte de um desses grupinhos mais intensos, fazia parte de um plano. Nós iríamos escalar o frente do prédio da Embaixada do África do Sul, que estava de um lado da praça, onde a gente esperava 200 mil pessoas, e um de nós iria conseguir iniciar um incêndio dentro da Embaixada, bem no centro de Londres, a 3 minutos a pé do Downing Street, onde tem o primeiro-ministro, né, Thatcher morando naquela época, mais 3 minutos e você tem o parlamento, que o Guy Fawkes, agora renascido nessas máscaras do Anônimo, tentou derrubar e explodir o parlamento e ainda é muito lamentável até hoje para muita gente na Inglaterra que ele não conseguiu. No meio desse processo, a gente começa, para o nosso espanto e susto, conseguir muito mais do que a gente planejava, do que individualmente, secretamente, a gente imaginou que iríamos conseguir. Porque é mais do que 200 mil pessoas, é quase 300 mil pessoas. E a polícia é completamente despreparada. E de repente, eu sou empurrado, até hoje eu não sei se foi intencionalmente ou não, dentro de um buraco no cordão policial. Quer dizer, eu estou na frente. E a gente tinha combinado, era arriscado demais distribuir papéis fixos. Todos nós tínhamos que aprender todos os papéis. Quem chega primeiro vai fazer aquilo. E de repente, parece que vai ser eu. Então, eu ando um pouquinho mais para frente e tenho um policial que vem me impedir. E eu olho para o cara dele e eu vejo, ele tem mais medo que eu. Isso vai ser muito fácil. E realmente, eu acredito até hoje que teria sido muito fácil. Em parte porque eles não tinham a menor ideia do que a gente estava fazendo. Parêntese. Hoje em dia, eles sabem exatamente o que a gente está planejando. Não é mais paranoia. É simplesmente fato. Eles têm acesso às mensagens de texto, WhatsApp, Facebook, todos os seus e-mails, todos os seus SMS e o conteúdo do conversa telefônica também, se eles querem. E eles sabem nossos rostos ou podem saber se eles querem. Então, o ambiente mudou. Em relação à questão das máscaras, eu acho que é muito importante a gente reolhar isso com essa nova perspectiva, pois é do Snowden todo isto. Bem, eu estou lá, eu olho no olho dele, e essa é a hora em que eu tenho que dizer: os meios justificam os fins. Eu tenho que dizer: a normalidade machuca tanto que ele justifica que eu machuca essa normalidade para poder estabelecer uma situação que não machuca.
e aí eu tenho meu momento de crise política. Ou nesse momento, dependendo da sua perspectiva, eu enfraqueço, ou naquele momento eu descobro a congruência que me distingue dele. E genuinamente, até hoje, eu não sei a resposta. Eu não sei se é um ou é outro. Mas ao olhar no olho dele e ver o medo dele, eu acabo sendo tocado pelo medo dele. E eu não consigo mais desumanizar ele da maneira que eu tinha me treinado, me preparado a desumanizar. Eu não consigo ver só a fada. Eu não consigo ignorar a pessoa. E mesmo no meio de todo aquele caos, aqueles pouquíssimos segundos, eu penso, ele bem podia ter filhos. Ele provavelmente tem outras pessoas em casa que amam ele. E essa ideia que humaniza ele, me humaniza contra a minha vontade. E sem conseguir mais diminuir a humanidade dele, a pré-condição necessária para violar ele foi embora. E eu não tenho mais força para fazer isso. E eu até tento, fingindo. Eu tento me empurrar. Mas eu jogo meu corpo nele para empurrar ele, que é completamente ridículo, porque tem um monte de espaço. Se eu queria passar ele, eu iria evitar ele e vai correndo. A gente até consegue iniciar o incêndio na embaixada depois. De um certo sentido, a opinião pública começa a mudar. Era um dia muito significante. A gente estabelece uma presença, que seria chamada hoje em dia uma ocupação, na frente da embaixada, na calçada, e a gente fica lá 24 horas por dia, durante 4 ou 5 anos, até que Mandela é solto. Mas eu entrei em crise, porque eu fracassei e impor a força com a justificativa de que o que eu faria era libertar os outros. Porque eu não conseguia ser incongruente suficientemente no OH. Eu não conseguia postergar a revolução. E falou, não, hoje a gente vai fazer algumas coisas que são meio sujos, para depois ter uma vida linda. Eu não conseguia adiar. Eu vi que o mundo em que eu quero viver é um mundo em que tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Sem exceção. E que o poder de criar isso não é no outro e não é na ficção de amanhã. É naquilo que eu faço aqui, agora, com aquele que está na minha frente. Comigo mesmo e com minha participação dos sistemas sociais que eu herdei e que agora são minha responsabilidade de transformar ou seguir. Terceira história. Domingo de Carnaval, no Rio de Janeiro. Eu vou para a Praça 15, porque tem um bloco que é uma extensão de um outro bloco, que nasceu o bloco de rua no Rio nos últimos 10 anos, é muito legal, se você gosta desse tipo de coisa, vem. Eu vou para esse bloco que 2, 3 anos atrás era uma delícia, 200 pessoas, não tinha caminho, totalmente livre, anárquico, caótico, carnaval de verdade de rua. E não é mais, é 1000 pessoas, é cordão, as ruas são muito estreitas, é horrível. Então eu fico um pouco, desisto e vou caminhando. Em um certo momento eu lembro que os garis, um grupo de garis, que ninguém entende quem são esses garis, porque o sindicato não está com eles, tentaram fazer uma marcha até Sapucaí, no sábado à noite, e foram barrados com spray de pimenta, gás lacrimogênico de sempre, que a gente conhece das manifestações dos professores em que eu participei e tudo mais. E lá são essas pessoas de novo levando isso. E eu ouvi falar que eles vão encontrar na frente da prefeitura. Eu pensei, gente, eles vão ficar totalmente sozinhos, não tem ninguém. Sobe lá a Getúlio Vargas, não tem ninguém lá. Então eu fui a pé simplesmente para ver o que acontece. E quando eu cheguei, tinha talvez 90 pessoas. E eu era, muito nitidamente, a única pessoa presente que não era gari.